Olá! Maio de 2011, no mês em que o Brasil comemora 123 anos da lei que acabou com a escravidão no país, o Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, IPEA, divulga a dinâmica demográfica da população negra brasileira. O documento traz dados comparativos sobre natalidade, mortalidade, estrutura familiar e envelhecimento da população no Brasil. Em 2010, o censo feito pelo IBGE apontou pela primeira vez que no Brasil há mais negros do que brancos. Para o IPEA, isso tanto pode ser resultado da fecundidade mais elevada de mulheres negras, quanto do maior número de pessoas que se assumiram como pardas ou mestiças em relação aos censos anteriores. Este é o tema de hoje do programa Cidadania. Para falar sobre o assunto, nós convidamos o consultor do Senado e atual diretor executivo da Secretaria de Promoção de Políticas de Igualdade Racial, Mário Lisboa Teodoro. Olá, Mário, é uma satisfação recebê-lo aqui em nosso programa. André, muito bem, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Bom, inicialmente eu gostaria que o senhor falasse sobre o documento, né? Como é que ele é feito, qual é a frequência e essas pesquisas que embasaram o documento. Bom, veja só, são dois documentos diferentes. Primeiro, o documento do IPEA é um informe que eles dão, é uma espécie de um informe sobre temas relevantes, né? E aí saiu esse documento que dá uma geral sobre a população negra, tendo em vista não só o censo de 2010, mas também as tendências que foram verificadas a partir da análise da PNAD até 2009, né? Um outro documento é o mapa da violência, né, que foi feito por uma organização não governamental, né, com dados muito importantes, que balizam e que com certeza vão balizar as políticas públicas com relação à população negra nos próximos anos. E o que o senhor destaca de mais relevante nesses documentos? Bom, de mais relevante, primeiro, é a confirmação da tendência ao aumento da população negra em relação à população branca. Isso foi detectado nos estudos do IPEA em 2008, 2007, já se tinha isso, até noticiou que se tinha passado a população branca. E o que nós percebemos é que está acontecendo um fenômeno que é uma espécie de uma europeização do Brasil no sentido do comportamento das populações, né? Como em países da Europa, a população branca ela se estagnou em um determinado patamar. No Brasil até houve uma ligeira queda em relação ao censo de 2000, pequena queda, mas vamos considerar uma estabilidade. E todo o aumento populacional que houve no Brasil se deveu ao aumento da população negra. Isso é uma coisa muito inusitada, isso é muito novo para a gente, é um outro fenômeno, que tem a ver, primeiro, com a maior fecundidade das mulheres negras em função da situação de mais baixa renda, que é uma característica de mais baixa renda, mas também em função de uma maior autodeclaração das pessoas. Pessoas que antes se declaravam como brancas passaram a se declarar como negras ou pardas a partir de um trabalho muito importante do movimento negro de conscientização, de valorização, etc. Então, naturalmente, um avanço da conscientização. Sim. E também da autoestima. Sim, claro, sem dúvida. As pessoas, se chegam a se declarar como negras, é porque elas estão se sentindo bem para fazer isso, coisa que não acontecia alguns anos atrás, né? Isso com relação às tendências demográficas. Agora, com relação à questão do mapa da violência, aí um quadro que é um quadro muito, muito difícil, muito complicado, que mostra que o grande aumento da violência nos últimos anos no Brasil se deveu a causas de mortes violentas dos jovens negros entre 15 e 29 anos. Homicídios entre elas. Principalmente homicídios. Se nós formos ver a diferença entre causa de morte, entre mortes da população branca e população negra nessa faixa etária masculina, nós vamos ver que passou de algo em torno de 30% a diferença entre negros e brancos, negros 30% a mais, para 140% em menos de 10 anos. Significa o seguinte, que está havendo um grande aumento da morte violenta por homicídio e o governo vai ter que tomar providências com relação a isso, já que nós identificamos o fenômeno, identificamos o público que está sendo envolvido mais diretamente, então nós temos todos os requisitos para fazer uma política pública que possa reverter esse quadro. Agora, não é também um contrassenso, Mário, em razão
da melhoria dos índices sociais no país, melhoria da economia, que ainda haja esse número? Bom, veja só, André, eu acho que aí não é bem um contrassenso, é que as coisas estão melhorando de uma maneira geral para a população como um todo. Mas você tem alguns nichos ainda que, por força de alguns fenômenos, principalmente ligados ao racismo, que não conseguiram essa melhoria, que é o caso justamente do jovem negro, pobre, que está sendo mais afeto à questão da violência urbana. Quando nós pegamos as causas mortes de violência entre jovens negros e jovens brancos, da população masculina, a população feminina é bem reduzida, mas a população masculina, nós vemos que a grande incidência de morte violenta para o jovem branco é acidente de carro. E para o jovem negro, ao contrário, é morte violenta por homicídio. Então, nós temos um problema bem localizado aí, esse problema tem que ser focado. Nós vamos voltar a falar desse assunto aí, mas antes eu queria que você comentasse um pouco sobre estrutura familiar, né, que é um dos pontos que foi tocado nesse documento. A estrutura vem mudando, né, rapidamente. Nós temos hoje um aumento muito grande das famílias chamadas monoparentais ou uniparentais, que são famílias normalmente chefiadas por mulheres, né? Isso tem uma incidência muito grande entre as mulheres negras, entre as famílias chefiadas por mulheres negras, o que demonstra uma certa revisão daquela estrutura tradicional pai, mãe e filhos, mas mostrando que grande parte da população mais pobre, uma parte significativa, é chefiada por mulheres, famílias chefiadas por mulheres. Isso aí também é uma informação importante para que nós possamos desenhar programas adaptados a esse tipo de família. Por exemplo, todo o tipo de serviço que demanda uma família uniparental, como, por exemplo, creches, né? Escola, talvez em tempo integral, enfim, não sei exatamente o que, mas são iniciativas que devem ser consideradas aí para os próximos anos. Ok. Agora, em relação a essa taxa de fecundidade, ela é mais alta entre as mulheres negras, mas, na verdade, também ela baixa em relação aos censos anteriores. Sem dúvida. Há uma baixa generalizada da taxa de fecundidade, né? Nós estamos, nesse ponto, também chegando a padrões de países desenvolvidos, uma fecundidade muito baixa, né? Houve uma baixa significativa da fecundidade da mulher branca em níveis que não estão garantindo nem a própria reprodução, quer dizer, há uma pequena queda. E no caso das mulheres negras também houve uma baixa significativa, mas ainda uma baixa que permite ainda um aumento populacional maior, né? Significa o seguinte, para você ter uma ideia, o que nós estamos projetando é que nos próximos 10 ou 20 anos a população negra ainda vai crescer muito mais e vai ter um aumento significativamente maior e, portanto, um contingente muito maior de pessoas do que a população branca. O Brasil está cada vez mais ficando negro.